Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Vamos hoje dar continuidade ao nosso capítulo 13. Então, pega o material de vocês. Essa é a nossa aula de número 10. Nossa aula de hoje vai começar lá na página 66, tá certo? E na página 66 nós vamos estudar sobre perímetros de polígonos. Na verdade, nós vamos revisar, né? Porque esse assunto vocês já viram. Então, lembram que para nós calcularmos o perímetro de qualquer polígono, basta somar a medida dos seus lados, não é verdade? Então, nós temos aqui, olha, o cálculo do perímetro de um polígono consiste na soma das medidas de todos os seus lados. Então, é só somar todos os lados do polígono. Aqui nós temos um quadrado, então, para calcularmos o perímetro desse quadrado, basta a gente somar os 4 lados dele. Como a medida do lado é 1 centímetro, então, basta somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que corresponde a 4 centímetros. Fácil, né? Então, perímetro, soma de todos os lados do polígono. Vamos treinar isso daí, então vocês vão pausar esse vídeo e vão fazer as páginas 66 até 68, tá certo? Algumas nós corrigiremos aqui, outras nós iremos corrigir na nossa aula do Meet, ok? Então vamos começar a nossa correção. Vou corrigir a página 66 agora, tá certo? Olha só. O dialogar e conhecer. Todos os dias de manhã, Renato sai de casa para uma corrida. O mapa ao lado representa o trajeto que descreve toda a rota da sua atividade física. Considerando que cada quarteirão, cada ladinho desse do quarteirão, corresponde a 150 metros, é possível afirmar que Renato corre todas as manhãs um total de 3.900 metros, ou 3,9 quilômetros. Então, se cada lado desse aqui tem 150 metros, é possível chegar à conclusão que ele corre 3.900 metros. Como você acha que foi obtido esse resultado? E aí? Como vocês acham que ele chegou a esse resultado? Essa resposta é pessoal, mas como vocês já têm o conhecimento de perímetro, claro que vocês sabem que é só somar cada ladozinho desse dos quarteirões, o valor de 150, né? Então, cada ladinho desse mede 150. Então, vocês vão somar o total de 150 daqui, olha, cada quarteirão desse é 150. É só somar que vocês vão chegar a esse resultado de 3.900, certo? Segunda questão. O percurso realizado por Renato pode ser representado pelo polígono ao lado, por esse polígono aqui. Lembrando que um polígono nada mais é do que uma figura que possui lados retos e é fechada, certo? Então, todos os lados aqui são retos e está fechado, então é considerado um polígono. Em que as medidas dos lados estão indicadas em centímetros. Então, aqui tem a medida de todos esses lados em centímetros. Calcule a soma das medidas dos lados desse polígono e indique o percurso total percorrido por Renato. Agora eu quero essa resposta em metros, em centímetros e em milímetros. Então, quando vocês somarem isso aqui, vocês vão encontrar em centímetros, mas eu também quero que vocês transformem esse resultado em metros e em milímetros, certo? Então, fazendo a soma aqui, nós vamos ver aqui, ó, somando todos os lados, chegamos a um valor de 39. Como a unidade de medida aqui é centímetro, então são 39 centímetros. Agora, vocês terão que transformar 39 centímetros em metros e em milímetros. Portanto, o percurso total tem 39 centímetros, que corresponde a 0,39 metros ou 390 milímetros, certo? A figura a partir de suas conclusões, descreva como calcular o perímetro de um retângulo, desse retângulo aqui, sendo conhecidas as medidas de sua base e a da sua altura. Atenção, não é preciso fazer o cálculo, vocês só vão explicar como é que vocês vão chegar ao resultado do perímetro aqui desse retângulo. Isso aqui também é uma resposta pessoal. Mas, para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. Como é um retângulo,
Se esse lado mede 10 metros, esse outro lado também mede 10. Se a base é 40, aqui em cima também terá 40. Não é verdade? Porque é um retângulo, ou seja, é um polígono reto. Aí agora, olha, da 67 até a 68, terceira questão, a gente faz a correção no MIT. Vamos lá para a página 68, perímetro e ampliação de figuras planas. Você estudou que o perímetro de um polígono é calculado somando as medidas dos lados desse polígono. Agora, investiga o que acontece com o perímetro do quadrado quando essa figura é ampliada. Quando o quadrado ele aumenta de tamanho. O que será que acontece com o perímetro? Troque ideias com seus colegas e com o professor sobre a execução da atividade e registre o que você descobriu no seu material. Nós temos aí o investigue, olha só. Observe na sequência de figuras a seguir a medida do lado do quadrado maior e anota o perímetro de cada um deles. Então, vamos anotar o perímetro desses 3 quadrados. Em seguida, escreva uma regra que explique o que acontece com o perímetro do quadrado quando a medida do lado aumenta. Olha só, nós temos o primeiro quadrado, cada lado mede 1 centímetro, então ele tem 4 centímetros de perímetro. Esse segundo quadrado aqui, olha, cada lado mede 2 centímetros, então ela que dobrou o tamanho do lado, que era 1 virou 2, então é o dobro. Então, se eu tenho 2 daqui, vai ser 2 mais 2, mais 2, mais 2, que dá um total de 8 centímetros. E esse outro aqui agora é 3, ou seja, em relação a esse primeiro, ele triplicou, ou seja, é 3 vezes maior. Então, 3, 3, 3 e 3, fazendo um perímetro de 12 centímetros. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que à medida que o lado aumenta, o perímetro também aumenta. Se o lado dobrou de tamanho, o perímetro também dobrou de tamanho, olha só. Se o lado triplicou de tamanho, ou seja, é 3 vezes maior, o perímetro também foi 3 vezes maior. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que quando a medida do lado é multiplicada por um número, que aqui no caso foi multiplicado por 2, a medida do lado foi multiplicada por 2, o perímetro do quadrado também foi multiplicado por 2. Olha só, o lado aumentou 2 vezes, o perímetro também aumentou 2 vezes. Nesse outro lado foi multiplicado por 3, ou seja, triplicou. Isso significa que o perímetro também triplicou, certo? Dando continuidade, vamos para medidas de tempo lá na página 69. Olha só. A unidade padronizada do Sistema Internacional para medir o tempo é o segundo, tá certo? Você já estudou que é preciso 60 segundos para formar 1 minuto e de 60 minutos para formar 1 hora. Isso aí já é as coisas que vocês conhecem. Isso mostra que os múltiplos do segundo não seguem a base decimal, como é o caso dos múltiplos do metro. Nós vimos lá, quando estávamos estudando as unidades de medida de comprimento, o metro, que o metro, os múltiplos e os submúltiplos seguem o nosso sistema decimal. O que é isso? Ele vai aumentando de 10 em 10. 10 unidades corresponde a 1 dezena, 10 dezenas, 1 centena e assim por diante. Já nas unidades de medida de tempo, isso não acontece, não é decimal. Ele vai variando de 60 em 60. 60 segundos, 1 minuto. 60 minutos, 1 hora, certo? Entretanto, para situações que exigem precisão na contagem de tempo menores que o segundo, como é o caso das provas de Olimpíadas, né? Os submúltiplos do segundo, eles seguem a base decimal, ou seja, todas as unidades de medida de tempo que são menores do que o segundo, eles vão se respeitar a base decimal, que são os décimos de segundo, é a mesma coisa dos nossos décimos, dos decímetros, dos decilitros. Então, dos décimos de segundo, vai ser a 10ª parte do segundo, centésimos de segundo e os milésimos de segundo. Essa parte, ela vai seguir o sistema decimal, vai ser a representação de 10 em 10. Já do segundo para cima, que são os múltiplos, eles vão variando de 60 em 60, tá certo? Veja de que forma é feita a transformação, como transformar as unidades de medida de tempo, olha só. Se eu quero transformar a hora em minutos, eu multiplico por 60. Se eu quero transformar minuto em segundo, também por 60.
Ao contrário, transformar segundo em minuto, eu vou dividir por 60 e de minuto, transformando em hora, eu também divido por 60. De acordo com esse quadro, para transformar 1,2 horas em minutos, ou seja, eu tenho 1,2 de horas. Eu quero transformar em minutos, o que é que eu tenho que fazer de hora para transformar em minuto? Só eu multiplicar por 60. Então, 1,2 de hora corresponde a 72 minutos. Olha, só é multiplicar por 60. Do mesmo modo, para determinar a correspondência em minutos, de 260 segundos. Agora eu tenho 260 segundos e quero transformar em minutos. O que é que eu faço? Divido por 60. Então, dividindo 210 por 60, eu chego à conclusão que corresponde a 3 minutos e meio, certo? 3,5 minutos. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha só, agora eu quero transformar 3 horas, eu tenho 3 horas e quero transformar em segundo. Então, o que é que eu faço? Tenho que multiplicar por 60, que transforma em minuto, depois por 60 de novo para chegar no segundo. Então, o que é que eu faço? 3 vezes 60, depois vezes 60, que dá 10.800. Então, 3 horas equivale a 10.800 segundos. Aí agora eu quero transformar 7.200 segundos, estou aqui nos segundos e quero transformar em hora. Então, eu divido por 60, depois divido por 60 de novo. Então, 7.200 dividido por 60, depois dividido por 60, chega à conclusão que 7.200 segundos corresponde a 2 horas. Agora, na página 69, nós temos o dialogar e conhecer. Pedro e Carla vão fazer um curso de culinária aos sábados. O horário do curso é das 13 horas às 18. E o período é dividido em 4 aulas, ou seja, das 13 às 18 horas, eles terão 4 aulas, com temas diferentes. Para saber a duração de cada aula, Pedro fez o seguinte cálculo. Olha como Pedro pensou para saber quanto tempo vai durar cada aula. Como 18 menos 3 são 5, então eu sei que o período é de 5 horas. Então, eles terão 5 horas de aula. Aí, o que foi que ele fez? Pegou as 5 horas de aula e dividiu por 4, né? Que são as 4 aulas que ele vai ter. Então, 5 dividido por 4 dá 1,25. Então, eu sei que cada aula tem 1,25 horas, que é o mesmo que 1 hora e 25 minutos. Já a Carla, ela pensou da seguinte forma. De 1 hora às 6 horas da tarde, de 1 até as 6 horas da tarde, são 5 horas de cada aula, se cada aula tivesse uma hora, né? São 5 horas se cada aula tivesse 1 hora. O período teria 4 horas. Se cada aula tivesse 1 hora e 10, o período teria 4 horas e 40 minutos. Então, ela pensou assim, ela vai ter 5 horas de aula. Se cada aula tivesse só 1 hora, era igual a 4 horas, mas ela quer 5 horas. Aí ela aumentou, então vai ter 1 hora e 10. Se cada aula tiver 1 hora e 10, vai dar 4 horas e 40. Ainda não são 5 horas de aula. O que também não é verdade. Aí ela fez, e se cada aula tivesse 1 hora e 15 minutos, o período teria 4 horas e 60 minutos. Como a gente sabe que 60 minutos corresponde a 1 hora, então é a mesma coisa que 5 horas. É isso, cada aula tem 1 hora e 15 minutos. Ela chegou à conclusão que é 1 hora e 15 e Pedro quer 1 hora e 25 minutos. Quando Carla disse que o curso era de 1 às 6 da tarde, ela estava certa, isso é verdade, aqui é de 1 às 6 da tarde. Por quê? A gente sabe que está certo, né? Sim. Pois é possível usar a contagem das horas de 2 maneiras. Ou como está aqui, que foi a contagem de 0 a 24 horas, ou como ela fez de 0 às 12 horas. Só que de 0 às 12 horas tem a parte da manhã e de 0 às 12 horas a parte da tarde até a noite, né? 13 horas é equivalente a 1 hora da tarde e 18 horas é equivalente a 6 horas. Alguém acertou a duração das aulas, ou seja, Pedro ou Carla, um dos dois acertou a duração de aulas? Justifique sua resposta. E aí, o que é que vocês acham? Nós chegamos à conclusão que Carla, ela acertou o tempo de aula, porque 4 aulas de 1 hora e 15, se você for somando 1 hora e 15, mais 1 hora e 15, mais 1 hora e 15, mais 1 hora e 15, vocês vão ver que realmente dará 5 horas. Agora, se você somar 1 hora e 25, mais 1 hora e 25, mais 1 hora e 25, mais 1 hora e 25, vai dar 4 horas e 100 minutos. Ou seja,
4 horas e 100 minutos equivale a 5 horas e 40 minutos, mas a duração do curso só são 5 horas por dia, né? Por sábado. Então, a Carla, ela está correta. Sim, mas e por que o Pedro errou? Vocês observaram aqui, ele dividiu usando o sistema decimal, não é? Como se as horas fossem divididas de 10 em 10. E a gente já viu que a unidade de medida de tempo é de 60 em 60. Ao fazer cálculos com medidas de tempo, é preciso lembrar que o sistema de medidas dessa grandeza não é decimal, diferentemente do sistema de numeração. Por isso, se escrevemos 1,5 de hora, a leitura correta é 1h30. Só que a gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos e que a metade de 60 é 30. Então, é 1h30 minutos o equivalente a 1,5 de hora. É 1h30. O mesmo não vai acontecer quando a gente está lidando com as frações de segundos, quando a gente trabalha com números menores do que o segundo. Como é aqui o exemplo. 1,5 segundos. A leitura correta é 1,5 segundos. Só que a gente não vai escrever 1 segundo e 30. Entendeu? Porque a gente sabe que os números menores do que o segundo, a gente usa o nosso sistema de numeração decimal. Então, vai ser 1 segundo e 5 décimos de segundo mesmo, certo? Os 5 mesmo. Aí, olha só. Nós estudamos como fazer para transformar de hora para minuto direto, de hora para segundo, de segundo para minuto, de minuto para segundo e assim por diante. Agora, nós vamos ver como é que a gente vai fazer para transformar uma unidade de medida expressa em hora no formato de hora e minuto. Eu não quero transformar a hora direto só para minuto. Eu quero saber quantas horas, quanto esse formato aqui de hora tem separado em horas e minutos, ok? Olha só o exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1,2 de hora. Eu quero saber 1,2 de hora representa quantas horas e quantos minutos. Se eu quisesse saber quantos minutos só tinha, só era eu multiplicar por 60. Mas eu quero saber quantas horas e quantos minutos. O que é que eu vou fazer? Primeiro passo, separa a parte inteira da parte decimal. Fiz aqui, ó, 1 hora mais 0,2 de hora. Aí depois eu vou só multiplicar a parte decimal por 60. Então, 0,2 vezes 60 dá 12, o que equivale a 12 minutos, que eu multipliquei a parte, que era 0,2 de hora, como eu quero transformar para minuto, eu multiplico por 60. Então, corresponde a 12 minutos. Isso significa que 1,2 de hora equivale a 1 hora e 12 minutos, tá vendo? E não 1 hora e 20 minutos, é 1 hora e 12, porque aqui eu tenho que calcular 0,2 quantos minutos tem de hora, quantos equivale. Veja outros exemplos para transformar. Agora eu tenho aqui, ó, 2,3 horas, que eu quero transformar em horas e minutos. Eu quero transformar nos dois. Se fosse só em minutos, eu podia multiplicar só por 60, mas eu quero transformar nos dois. O que é que eu faço? Separo parte inteira da parte decimal, 2 horas mais 0,3 horas de horas, né? Que é igual a 2 horas, aí pega a parte decimal, multiplica por 60, que 0,3 vezes 60 dá 18. Então, isso aqui corresponde a 2,3 horas, corresponde a 2 horas e 18 minutos. Outro exemplo. Quero transformar 390 segundos em minutos e segundos. Dessa aí eu tenho duas maneiras. Ou eu uso a divisão, que é o exemplo que tem aqui, divido e o resto, eu digo assim, ó, divido 390 por 60. Deu 6 e sobrou o resto 30. Então, 390 segundos corresponde a 6 minutos e o resto é 30 segundos. Ou eu posso fazer usando os meus conhecimentos aqui, que a gente vem aprendendo até agora. Primeiro, como eu quero em minuto e segundo, e aqui eu tenho só segundos, vou transformar primeiro esses 390 em minutos. Como é que eu transformo? Dividido por 60. Lembra de segundos para minutos, divido por 60. Quando eu dividi por 60, eu encontrei 6,5 minutos. Aí agora eu faço o quê? Separo parte inteira da parte decimal. Parte inteira, 6 minutos, parte decimal, 0,5 vezes 60, porque eu quero transformar minuto em segundo. 0,5 vezes 60 deu o quê? 30 segundos. Então, 390 segundos tem 6 minutos e 30 segundos. Certo? 6 minutos e meio já dá para entender que é 6 minutos e 30 segundos.
Agora dê uma pausa aí e responda essa atividade da página 70, certo? Agora a correção faremos pelo MIT. Dando continuidade ao nosso assunto, lá na página 71 nós temos outras formas de medir o tempo. Olha só, por causa da importância do dia e das horas para a humanidade, foram criadas algumas medidas de tempo e ferramentas que auxiliam a execução das mais diversas tarefas. Veja algumas delas a seguir. A semana. Uma semana corresponde a quantos dias? 7 dias, né? Então, a semana é o período de 7 dias, que se inicia no domingo e termina no sábado. Então, do domingo até o sábado é o tempo que corresponde a uma semana, que são 7 dias. Seu surgimento está relacionado ao calendário lunar, que considerava os meses como períodos de 28 dias. 28 dias porque eles consideravam como 4 semanas. 4 vezes 7, 28. Que é de acordo com as fases da Lua. É o tempo do ciclo das fases da Lua, certo? Já o mês, ele pode ter 28, 30 ou 31 dias, né? Que ele segue o calendário calendário gregoriano, que foi promulgado pelo Papa Gregório XIII e adotado no Brasil em 1582. Esse calendário determina o período de duração dos meses, alguns com 30, outros com 31, e tem o mês de fevereiro, que ele tem 28 dias, e nos anos bissextos ele tem 29 dias. Só que quando a gente estiver trabalhando com o mês comercial é considerado 30 dias todos os meses, ok? Bimestre, trimestre, quadrimestres e semestre é o período de 2 meses, 3 meses, 4 meses e 6 meses. O ano é o período de 365 dias nos anos comuns, no ano bissexto são 366 dias. O bissexto ocorre de 4 em 4 anos, né? E ele é dividido em 12 meses. Os 12 meses eles podem ter 28, 30 ou 31 dias. Biênios é o período de 2 anos, década, 10 anos, século, 100 anos e milênio, 1000 anos. Ok? Agora, façam aí a página 71, nós iremos corrigir agora. Agora não, quando vocês terminarem, certo? Vamos lá para a correção, que eu já sei que vocês fizeram, que vocês são top, né? Vamos lá, página 71, agora é com você. Responda as questões a seguir. Letra A. Quantas semanas há em um ano? Um ano, ele possui quantas semanas? A gente sabe que uma semana são 7 dias, em que um ano tem 365 dias, né? Um ano comum. Esse valor é exato, justifique sua resposta. Olha só, nós sabemos que um ano tem 365 dias e que cada semana tem 7 dias, não é verdade? Então, olha, o ano ele possui aproximadamente 52 semanas. Esse valor é exato? Não, porque a gente não consegue dividir 365 por 7. Vai sobrar resto, então não é exato. O resultado dessa divisão seria 52,1428 e assim por diante. Então, não é um valor exato, por isso que é aproximadamente 52 semanas. Tem mais um pouquinho, né? Dias, né? Passa dias. Quantas horas tem um mês? Esse valor é o mesmo para todos os meses? Justifica. A gente sabe que não vai ser o mesmo, porque tem meses de 28, de 30 e de 31 dias, né? Então, um mês, a gente vai considerar o mês de 30 dias, se fizer vezes 24 horas dá 720, que não é o mesmo. Se for um mês de 31 dias, vai dar 744 horas. Se for o mês de fevereiro, quando ele tiver 28 dias, vai dar 696 horas. E o ano bissexto, que fevereiro tem 29, vai dar 672 horas. Então, não é o mesmo para todos os meses. Vai depender da quantidade de dias de cada mês. Quantos segundos tem uma semana? A gente sabe que uma semana tem 7 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero saber quantos segundos tem uma semana, eu tenho que fazer 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Esse valor é o mesmo para todas as semanas? Aí vai ser sim, porque todas as semanas sempre terão 7 dias, começando no domingo e terminando no sábado. Então, dá 604.800 segundos, a quantidade de segundos da semana, e todas as semanas têm, sim, a mesma quantidade de segundos. Para fazer um determinado exame de sangue, Sônia precisa ficar 72 horas sem consumir açúcar. 72 horas dividido por 24 vão ser 3 dias. Se ela vai fazer o exame na quarta-feira, às 8 horas da manhã, a que horas e em que dia ela precisa parar? Se ela vai fazer quarta-feira, ela tem que passar 3 dias sem consumir açúcar.
Então, ela vai fazer na quarta, terça, segunda, domingo. Domingo, ela tem que parar às 8 horas da manhã de comer açúcar, né? Sônia precisa parar de comer açúcar às 8 horas da manhã de domingo. Medidas de temperatura lá na página 72. Para medir temperaturas, usamos o termômetro, todo mundo sabe, né? Que pode apresentar diferentes escalas, como vimos na abertura do capítulo. São 3 as escalas mais comuns, que é a escala de Kelvin, que é representada pelo K, Celsius, que é a que você já conhece, né, o grau Celsius, e o Fahrenheit, que é o grau com Fzinho. A escala Kelvin é usada em experimentos científicos. Quando vocês começarem a estudar química, vocês vão começar a ver essa escala, tá certo? Já as escalas Celsius e Fahrenheit são usadas no cotidiano, dependendo do país. Nós, aqui no Brasil, usamos a escala Celsius, né? Então, minha gente, esse é o nosso último conteúdo desse capítulo 13. Vocês vão fazer a atividade da página 72, o Agora é com você. Depois vão fazer o Explore seus conhecimentos, que é da 73 até a 75. Nós faremos essas correções no MIT. Vamos corrigir 67, 68, a 70, 72 até a 75, que são essas. Então, façam as atividades direitinho. Não esqueçam de anotar todas as dúvidas, de colocar observações no livro, de marcar as partes principais do conteúdo para facilitar na hora do estudo. E o principal, de fazer as atividades, porque em matemática nós só aprendemos praticando, tá certo? Então, façam a atividade, anotem as dúvidas, que logo mais no nosso encontro eu tirarei as dúvidas de vocês e explicarei o que ficou mais incompleto, ficou em dúvida, tá certo? Então, crianças, nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenham entendido o conteúdo e tchauzinho, até o nosso próximo encontro.